Oi, eu sou o Luke. Oi, eu sou a Manu. Oi, eu sou a Maju e esse é o Labecast, o podcast oficial da Labenu. No episódio de hoje a gente vai conversar um pouquinho com a nossa queridíssima Manu, estudante do curso noturno da Labenu, Web Full Stack, da turma Osemela. Ela vai contar um pouquinho a trajetória dela aqui na Labenu. Mas antes da gente se aprofundar um pouquinho de como que tá sendo a experiência da Manu na Labenu, a gente vai se apresentar, contar um pouquinho sobre a gente e vou começar comigo, tá bom? Bom, sou Maju, sou coordenadora pedagógica da Labenu, lidero o time de tutoria e o time de administrativo pedagógico, que são os times responsáveis para cuidar da experiência do estudante durante toda a jornada dele na Labenu. Isso é um pouquinho de mim. Luke, por favor, conte sobre você. Eu sou o Luke, eu sou do time de tutoria aqui da Labenu, no caso sou liderado da Maju, chefinha. É isso, tô aqui pra todos os dias ouvir os estudantes, escutar os estudantes, tentar criar pra eles a melhor experiência possível aqui dentro da Labenu. Manu, agora é sua hora. Conte um pouquinho sobre você, fique à vontade. Eu sou a Manu, né, como eu disse, eu tenho 33 anos e moro aqui em São Paulo há 4 anos. Eu sou bióloga de formação, mas eu tô fazendo essa migração de carreira e aí eu decidi cursar programação aqui na Labenu. Por que você decidiu ir para programação, Manu? O que aconteceu? Pô, quero fazer transição de carreira. Eu estava fazendo a MBA e durante a MBA eu tive uma matéria que chamava Tecnologia e Inovação e eu me interessei muito por essa área, achei bem legal. E comecei a pesquisar sobre isso. Aí, um belo dia, eu tava mexendo no Instagram e apareceu uma propaganda da Labenu pra mim com a seguinte frase: procuram-se mulheres que querem aprender a programar. Eu achei maravilhoso aquilo, eu entrei e acessei, comecei a ver tudo sobre o Instagram, e a Labenu e etc. Conversei com meu noivo e falei que eu gostaria de estudar, que eu achei a escola legal e tal. E aí, eu vim parar aqui. Como é que é a sua rotina estudando no curso noturno? É uma rotina bem, assim, tranquila em termos, porque como eu tô só estudando programação no momento, então eu tenho tempo livre durante o dia para poder me programar e ver os conteúdos, assistir às aulas de novo e à noite me dedicar à aula. Então, assim, pelo menos para mim tá sendo tranquilo, porque eu só tô estudando no momento. Então, a rotina tá sendo bem da hora. Só que, ao mesmo tempo que a gente tem esse tempo livre, que eu tenho esse tempo livre, dá um desespero, porque às vezes parece que eu fico meio que, tipo, ai meu Deus, eu tenho que fazer um projeto, aí eu fico enrolando, mas aí eu tenho que me concentrar e fazer, não, eu preciso fazer isso aqui agora, preciso me dedicar nisso aqui agora. Então, assim, eu tô me cobrando muito porque eu tenho muito tempo livre, e aí eu fico falando, eu tenho muito tempo livre, então eu tenho que aproveitar esse tempo livre. Mas tá bem tranquilo por enquanto. A Osemela começou, a Manu é da turma Osemela, começou mais ou menos em setembro. Em setembro dia do 26 de setembro. Do ano passado, né? Isso. De 2021, né? O curso noturno ele tem uma duração de 1 ano, então provavelmente a sua turma vai terminar lá para setembro, outubro. E eles acontecem, né, no período da noite e você tem a possibilidade de ter o dia livre para poder estudar, né? Como é que você... Quando começou a Labenu, chegou um monte de informação, uma nova rotina na sua vida, mudou toda a sua vida. Como é que você se organizou diante disso, a partir desse novo cenário lá? Dia 26 de setembro, minha vida mudou completamente. Como você se organizou a partir disso? Foi bem, assim, uma mudança muito drástica, porque eu nunca tinha visto nada de programação. Quando eu comecei a pesquisar sobre a Labenu e eu resolvi estudar, acho que faltavam 2 meses para iniciar a turma que eu decidi. E aí, assim, eu não fui olhar nada. Eu pensei, vou começar a estudar alguma coisa? Aí eu pensei comigo, não vai valer a pena, porque daí eu já vou chegar lá e aí eu vou ficar, tipo, achando que eu sei, e aí vai dar um problema. Então eu não vi nada, eu vi muito pouca coisa sobre programação. E aí, quando começou, foi um impacto muito grande, assim. Primeiro porque a turma era bem grande, tinham bastante pessoas, e pessoas de todos os tipos. Tipo, tinham pessoas de mais de 50 anos, tinham pessoas que já têm filhos, pessoas que estão fazendo transição de carreira como eu, pessoas que estão começando, tipo, a entrar no mercado de trabalho agora. Então, assim, eu me deparei com um monte de coisas diferentes, de pessoas diferentes. E aí, para organizar a rotina, foi prático, mas ao mesmo tempo eu queria colocar, tipo, encaixar a Labenu e o curso durante o meu dia. Então, assim,
Eu comecei estudando, tipo, por dia, 30 minutos por dia, aí eu dava uma pausa, aí estudava mais um pouquinho, aí quando tinha alguma coisa para ver, geralmente a gente tem que entregar o esquenta, então, tipo, lá para as 4 horas eu já começo a estudar e ver o que tem que entregar para poder, no tempo hábil, ter uma noção do conteúdo e conseguir entregar tudo. E é isso, né? A Manu tá falando de um compromisso, né? De assumir uma responsabilidade, né? Porque fazer a LabNU exige isso. Responsabilidade, compromisso, que eu tenho que separar um momento do meu dia para poder estudar. Manu consegue separar no dia dela, mas pessoas que são no curso noturno, tem um monte de gente que trabalha e que não consegue, e o momento de estudo é no próprio curso, então exige um comprometimento com a rotina que é oferecido aqui na LabNU. Uma coisa que sempre falo para as pessoas estudantes, sempre que eu faço, enfim, sempre que eu converso com elas, é que é isso. Organizar a rotina é essencial. E é essencial organizar uma rotina de estudos de acordo com o seu ritmo de aprendizado. De acordo com a forma como você aprende, sabe? Não adianta você tentar colocar, nossa, vou estudar 15 horas nesse dia. Tipo, não é assim que funciona. Você tem que pensar muito a rotina do seu estudo de acordo com como você consegue absorver o conteúdo naquele momento. Como você consegue passar por aquilo naquele momento. Né? Então é isso, por exemplo, tem alguns alunos, eles às vezes querem só, tipo, virar a noite sem dormir pra estudar. Não façam isso, por favor. Sono é mais importante que código. Uma coisa muito importante, assim, é falado pra gente desde o início, que 50% é a gente e 50% é a LabNU. Então, assim, ter isso em mente é muito importante. E outra coisa que a gente escuta durante todo o curso, confia no processo. A Maju, no primeiro dia, ela fala isso, confia no processo. Quando ela aparece de novo, ela fala, confia no processo. E é muito isso, assim, entender como que funciona a sua rotina e priorizar um tempo para você, tipo, 1 hora, 2 horas, 30 minutos. O importante é estar sempre ali vendo alguma coisa do conteúdo. E não ficar se cobrando e tentar fazer tudo de uma vez. Não vai dar certo. Tem que ser um dia de cada vez, sabe? Fazer um pouquinho agora, aí estressou, faz um pouquinho depois. O código vai dar erro. Você às vezes vai ter que fazer o código de novo 10 vezes e aí dá uma surtada, mas é absolutamente normal. Só se entender, não se cobrar e saber que vai dar certo. Confia no processo. É uma frase que realmente funciona. Em momento de formatura, quando se forma uma turma, né, logo mais vai vir a sua, tem um chãozinho ainda, mas vai vir logo a sua, eu falo assim, vocês já devem estar cansados de ouvir a LabNU falar, confia no processo. Inclusive, vocês devem revirar os olhos quando a LabNU confia no processo. Mas é uma parada de confiar no processo mesmo, porque no momento pode parecer que não faz sentido, talvez, não sei, você tá no fim de React agora, né? Você vai entrar no módulo de back-end. Com certeza você encontrou muita dificuldade, muitos desafios no aprendizado de React, que já é esperado. Daí você questiona, será que eu nasci pra isso? Será que é pra mim essas coisas? Mas, tipo, na hora, no momento que você tá fazendo essa frase, confia no processo, ela não faz muito sentido, né? Mas com o tempo, ela é um negócio de longo prazo, né? Com o tempo, ela vai fazendo algo que faça as pessoas... realmente, eu preciso confiar no processo, por mais difícil que seja. Ela só faz sentido quando você atravessa o processo. É isso que é muito doido, assim. Sim, sim. Ela só faz sentido quando você chega do outro lado, você entende, tipo, que você teve que confiar no meio do caminho. É muito doido isso. E olhar a gente do início, quando a gente não sabia nada, e olhar o que nós estamos fazendo hoje, é tipo assim... Caramba, eu fiz isso aqui, sabe? Tipo, eu dei vida, né, pra esse projeto, pra isso aqui. Então é bem bacana, é bem legal. Que legal, mano. Muito, muito legal saber que você conseguiu dar vida para projetos. Mas você citou na sua apresentação que você, quando entrou na LabNU, nunca tinha tido contato com a programação. Inclusive, optou em não ter contato com a programação para iniciar da LabNU do zero. Como que é essa experiência de começar a LabNU sem nenhum conhecimento da programação? Como que foi pra você essa experiência? Olha, foi bem tranquilo, porque a gente começou muito do beabá mesmo. É que nem quando você tá criança no jardim e aprende a fazer os pontilhados lá, a letrinha A, a gente aprendeu muito no início. Então, assim, pelo menos pra mim foi bem tranquilo por conta disso. E me conhecendo, não ter noção de programação foi muito bom, porque eu tinha certeza
que se eu fosse ler alguma coisa antes ou fazer qualquer coisa antes, eu ia ficar me falando assim, nossa, mas isso não é assim, não tá desse jeito, não foi desse jeito que eu aprendi. Então, foi muito melhor eu aprender com os professores do que eu já chegar com uma noção. Pelo menos para mim foi bem tranquilo chegar, tipo, aprender do zero mesmo até estar onde eu tô hoje. Temos pessoas que encontram muita dificuldade durante a LabNU e questionam, será que o curso, a programação, é para pessoas que não tiveram nenhum contato com a programação? Sim. Só que o aprendizado ele vai ser um pouco mais desafiador, porque você começou lá do começo, não do comecinho, não do começo, sabe? Então é uma trajetória um pouco mais longa, porque a pessoa já começou antes, comparando com outras pessoas, né? Mas sim, é possível. Só que é isso, vão encontrar desafio do aprendizado da programação de forma geral. Sim, e novamente porque cada um tem seu ritmo. Sim. E é muito isso, assim, às vezes, eu acho que é muito engraçado, da minha experiência que eu tive com pessoas estudantes, é muito doido, porque assim, às vezes tem gente que entra aqui e já sabia alguma coisa antes, e em algum momento, tipo, dá uma leve travada, ou tem um pouco mais de dificuldade. Tem gente que entra aqui sem saber nada, e aí, tipo, vai entrando num ritmo que não trava, sabe? Então, é muito isso, vai muito de como você tá, vai muito do seu ritmo. Pra cada pessoa é diferente, né? É fundamental a pessoa, tipo, saber olhar pra si e entender isso, tipo assim, tá Sim. tudo bem. Isso é uma coisa que a Manu fez, né? Ela estava muito consciente sobre si, de como é o aprendizado dela, como é a forma como ela estuda, da rotina, de como ela funciona, né? E isso é uma das coisas fundamentais, assim, para que você consiga transitar a LabNU, ter uma jornada da LabNU mais tranquila, é ter um bom autoconhecimento, né? Isso é uma coisa... É uma boa ferramenta, um bom apoio, sabe? Facilita de fazer essa jornada da LabNU, então. Uma dica, né? Do tipo, olhe pra si mesmo, como você funciona, como você não funciona, quais são suas formas de estudos, quais são suas formas de aprendizado, que isso faz muita diferença durante a LabNU e cada pessoa tem a sua. Cada pessoa na LabNU tem sua jornada, sabe? Não existe uma jornada que é igual a outra. A gente já teve mais de 1.000 estudantes por aqui, e esses mais de 1.000 estudantes, cada uma teve uma sua jornada aqui na LabNU. Ouvindo você falar agora, eu fiquei pensando muito que, assim, quando a gente fala confia no processo, eu acho que não é só, tipo, confiar no processo da LabNU, mas também confiar no seu próprio processo. Principalmente no seu próprio processo. É isso, confia no seu processo, tipo, tenha confiança em você. Porque é isso, você que vai entender como você tá, você vai entender como você consegue levar aquilo. E aí o Luke falou, né, de confiar no processo da LabNU, e eu acho que é importante a gente falar um pouquinho de como é que funciona a metodologia, a rotina da LabNU, essas coisas. E na LabNU a gente trabalha com metodologias ativas. São novas formas, que não são tão novas, mas elas se opõem ao modelo tradicional de aprendizado, onde a pessoa professora é detentora do conhecimento e a pessoa estudante recebe o conhecimento de forma passiva, sabe? Tipo, atravessa. A gente sabe que não funciona muito bem assim. Tem muitos estudos, muitas pesquisas dizendo que o método tradicional, que é o mais conhecido mesmo, ele tem suas falhas. E aí surgiu um movimento de metodologias ativas em que basicamente o aprendizado está na própria pessoa estudante. E a própria pessoa estudante é o protagonista daquele aprendizado. E na LabNU a gente trabalha dessa forma. Uma das nossas metodologias é a aula invertida, ou seja, a pessoa estudante consome a teoria pré-aula, né, que você tem que consumir o material antes da aula, e aí na aula acontece um momento expositivo e também um momento de prática, que essa é uma outra forma de metodologia ativa, ou seja, o estudante vai ter que praticar muito, porque o aprendizado da programação, basicamente, prática. Manu falou, né, que teve que codar 10 vezes no mesmo código, vários problemas, vários bugs, essas coisas. Lidar com essa dificuldade, com um bug, essas coisas, é difícil, é frustrante. E aí, Manu, eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho pra gente como que é a sua experiência com o bug, com não conseguir na primeira vez. Como que é? Hoje eu já tô menos desesperada, na verdade, né? Apesar de que às vezes me dá muito desespero, principalmente quando vai chegando ali o momento de entregar o projeto, vai chegando a data de entrega e a gente tenta e não dá certo. Mas é muito café. Café é o melhor amigo do estudante de programação.
Uma noite de sono muito boa, porque é importante. Às vezes eu fico muito tempo acordada até tarde, e aí isso acaba me prejudicando no dia seguinte. Então, uma noite de sono muito boa. Mas, assim, o principal que eu faço, que dá muito certo, deu bug uma vez, não consegui resolver. Deu 2 vezes, não consegui. Na terceira, eu fecho o computador e saio. Deixo pra lá. Falo, não vou fazer isso agora, não vou resolver agora, não é pra ser. Largo ele lá. Aí eu vou fazer qualquer outra coisa. Sei lá, lavar um banheiro, fazer qualquer coisa. E aí, quando eu volto, eu já tô, tipo, de cabeça fresca. Pode até não funcionar na hora que eu volto. Mas, assim, eu já tô mais tranquila pra poder tentar de novo, entendeu? E o que eu encaro muito, assim, os estudos é como se eu estivesse aprendendo um instrumento. Tipo, eu não vou aprender... Eu já tentei tocar violino, descobri que eu não tenho nenhuma vocação para isso. Meus vizinhos devem ter ficado felizes quando desisti. Mas, por exemplo, você não vai aprender a tocar uma bateria se você não praticar e se você não for tentando. E até você tentar e até você fazer o negócio certo, vai demorar, tu vai deixar muita gente surda. Então, assim, nesse momento, você precisa ter aquele negócio de, não dá para fazer agora, vou deixar pra lá. Tá, legal ter essa consciência, né? Acho que é muito importante saber o seu limite. É uma coisa que, eu não consegui até agora, beleza, vou fechar, vou lavar banheiro, e aí depois eu volto, que eu acho que é importante. Prestando atenção em si mesmo. Porque às vezes, quando a pessoa, ela não tá conseguindo fazer isso, começa a deixar a pessoa muito estressada, e aí ela começa a entrar num processo de, meu Deus, eu tenho que terminar isso, eu vou ficar aqui até resolver. Só que quanto mais tempo a pessoa vai ficando lá, menor é a probabilidade dela resolver, porque tá tendo um nível de desgaste emocional e um nível de desgaste mesmo do pensamento que só torna tudo mais difícil. É isso, também é fundamental ter essa autopercepção, esse cuidado de si nesse momento. Como é que você descobriu que no terceiro bug não funcionava mais? Porque às vezes, né, as pessoas ficam insistindo, aí elas não aprendem o limite dela. Do que fez você reconhecer o seu limite, sabe? Tentativa. Fiquei tentando, não deu certo, larguei de mão. Depois eu volto e tento de novo. E uma coisa muito importante também para ressaltar aqui é que o contato com os colegas de classe faz toda a diferença. A minha turma, ela se ajuda bastante. Então, assim, tem gente que grava vídeo e explica como faz. É o Bart. Pode falar o nome das pessoas? Pode, à vontade. O Bart, ele grava vídeos e explica como faz. Então, assim, toda vez que a gente tem alguma dificuldade, tem alguma dúvida, às vezes a gente nem precisa colocar a nossa dúvida lá. Algum outro colega coloca e aí a pessoa vai lá e ajuda. Funciona muito. Os fóruns também funcionam para poder tirar dúvidas e para poder dar um help ali. E uma coisa que eu tenho um grupo de amigos que a gente geralmente, depois dos feedbacks, a gente faz umas ligações, tipo, faz uma call a gente mesmo e a gente fica tentando resolver. Tem um tempinho que a gente não faz isso, mas a gente fica tentando resolver ali o que foi passado e isso ajuda muito. Então, assim, contar com as pessoas que estão estudando e aprendendo com você é muito importante, porque às vezes a gente está desanimado, a gente está pensando em desistir. Várias vezes alguém falou, eu não quero mais, eu vou desistir. E o pessoal da turma falava, não desiste, confia, faz. Não é porque deu errado agora que vai dar errado sempre, então vai. Então, assim, as pessoas que estão estudando com a gente, mesmo que à distância, fazem toda a diferença para o aprendizado. E acho que essa diferença de trabalhar num ambiente que é colaborativo. Isso é muito bom, porque assim, sempre vai ter alguém lá pra te dar essa força, pra te ajudar. E mesmo só quando ela te ensina, se for sobre esse colega que grava vídeos, de você ensinar pra outra pessoa alguma coisa, já é tipo, ajuda muito você a aprender, sabe? De colocar pra fora dessa forma, já te ajuda a aprender ainda mais sobre as coisas que você tá fazendo, sabe? E é muito legal isso que você trouxe, Manu, porque você citou sobre a importância da comunidade, né? Vocês meio que criaram a comunidade Osemela. E eu vejo muito que turmas que se aproximam, que criam esse vínculo, que criam esse senso de comunidade, têm uma jornada na Labenu, não é que é mais tranquila. O desafio de aprender a programação, ele continua o mesmo, sabe? Mas saber que o meu colega tá passando pela mesma experiência que eu e a gente se ajuda e talvez a gente continua no mesmo bug junto, faz diferença, sabe? Então, essa troca, esse convívio, ele é muito rico e ele é muito potente, assim. Então, é muito bom saber que você tem essa comunidade, esse vínculo com essas turmas, sabe? Porque isso faz muita diferença durante a trajetória do aprendizado da programação, assim. Como é que começou isso? Como é que vocês se permitiram, sabe? Porque tem pessoas que não se permitem e tá tudo bem, não tem problema.
Mas como é que vocês criaram esse vínculo? O que fez vocês, não, bora lá se ajudar a todo momento e essas coisas? Quando começou foi logo no primeiro dia, nós tomamos conhecimento de algumas pessoas que já tinham noção de programação. E aí o Breno, que é um colega meu, que ele é mais próximo assim, ele sugeriu que criássemos um grupo ali no Discord mesmo. E depois das aulas de feedback, a gente fazia as calls e continuava fazendo atividade, fazendo projeto, etc. Então, começou com o Breno, comigo, com o Bruno, com a Eli, com bastante gente. Acho que foram mais ou menos 7 pessoas. E aí, durante esse tempo, a gente descobriu que tinha um grupo do WhatsApp. E aí, eu falei, quero entrar. Entramos no grupo e tal. E tava, quase todo mundo da turma. Quando começou no grupo do WhatsApp, foi bem legal. Porque daí a galera começa a mandar print, começa a mandar os vídeos e tal. E o Bart, ele realmente, gente, ele se dedica muito. Ele faz negócio aí, ele ensinando. Ele e o Breno, eles fazem, ensinam, e é muito bom, porque eles mesmos falam, gente, quando eu ensino pra vocês, eu tô aprendendo também. E eu tô, fixando na minha cabeça o que eu aprendi. Então, assim, surgiu no primeiro dia mesmo, quando ali nas apresentações, que a gente já sabia de algumas pessoas que tinham noção. Aí as próprias pessoas se prontificaram a ajudar quem tinha dificuldade ou quem não tinha noção nenhuma. Muito legal esse movimento de pessoas que têm um conhecimento prévio da programação, de oferecer um suporte para as pessoas que não têm. Isso é muito benéfico, tanto para a própria pessoa, quanto para pessoas que nunca tiveram contato, sabe? É isso, né? Compartilhar o conhecimento, o entendimento de forma geral, né? Quando a gente ensina alguma coisa, a gente aprende muito mais sobre ela. E tem uma questão da programação, do aprendizado da programação, como você falou, é um novo instrumento, né? Eu diria que é uma nova língua, inclusive. Aprender a falar uma nova língua, né? Para mostrar o quão desafiador, o quão complexo é essa questão de aprender a programação. E na LabNU a gente apresenta um novo conteúdo todos os dias. E aí eu acho que rola muito, né, com um grande contato que eu tive com os estudantes, rola muito uma quebra de expectativa, né? Do tipo, a LabNU apresenta o conteúdo e aí você olha para aquele conteúdo e fica, meu Deus do céu, não tá, beleza, quando eu for colocar em prática, parece que não entendeu nada e essas coisas. Quando você lidou com algum conteúdo de React, por exemplo, como é que foi para você essa experiência do conteúdo de React, que você, acredito que entrou em contato a primeira vez e não entendeu nada? Conta um pouquinho pra gente como é que é. Eu acho que quase todo mundo que começa no React não entende nada na primeira vez. Senhora. Tanto que a gente precisa estar assistindo às aulas e buscando as informações o tempo inteiro. Então, assim, quando começou o React foi, um susto, porque eu já estava vindo de uma dificuldade com os outros conteúdos. E aí, vem o React e você fica, meu Deus. Fica naquele desespero. Mas, assim, o que funciona, pelo menos pra mim, eu acho que pra galera da minha turma, é assistir várias vezes, é aproveitar o professor ao máximo quando ele está passando conteúdo, é não ter vergonha de falar, professor, eu não sei fazer lá do início, e me ajuda aqui. E aí o professor ele se prontifica e ajuda a gente, ensina. E é isso, assistir, da mesma forma que a gente precisa codar às vezes 10 vezes, a gente precisa assistir a aula de novo 10 vezes e fazer junto. Uma coisa muito legal é porque, assim, eu não consigo, nas aulas de segunda e quarta, que são a apresentação de conteúdo, eu não consigo fazer junto. Não funciona para mim. E eu descobri isso no curso, que eu tentava, no início, eu tentava fazer junto com o professor, aí ficava uma tela aqui, uma tela ali, eu fazendo junto, e não dava, porque quando ele estava falando alguma coisa, eu já tinha perdido e ainda estava no início. Então, assim, o que eu faço hoje e que está me ajudando hoje, eu assisto a aula de segunda, eu fico literalmente olhando para o computador e anotando algumas coisas no caderno, e daí no dia seguinte, quando disponibiliza a aula, eu assisto de novo aquela aula, e aí eu vou fazendo conforme o professor vai orientando. Para mim, funciona desse jeito. Se não tem 2 telas de computador, bota ali o celular e vai fazendo no computador, que funciona muito. Então, e principalmente React, gente. React você vai ter que fazer e ver muitas vezes. Pelo menos para mim é o que funciona. Assistir a aula várias vezes, prestar muita atenção quando é apresentação de conteúdo, não tentar fazer junto. Na prática guiada comigo não funciona e eu já entendi que é comigo. Tem pessoas na aula que fluem de boa com a prática guiada. Eu não sou essa pessoa, admiro as pessoas que são, mas eu não sou essa pessoa. Eu preciso realmente assistir várias vezes para poder fixar o conteúdo na cabeça.
é isso, né? Você funciona dessa forma, outra pessoa funciona de outra. E com certeza um movimento de comparação apareceu, né? Do tipo, nossa, essa pessoa consigo, eu não consigo, pô, então eu sou ruim. Como é que você lidou com essa questão de comparação? Nossa, foi muito difícil. Porque, assim, eu achava que eu não tinha nascido pra fazer programação mesmo. Por exemplo, tem uma atividade pra fazer e é pra entregar daqui 2 semanas. E, tipo assim, no dia seguinte a pessoa já tinha feito. O negócio eu falava, gente, você, tipo, só assistiu uma aula e já tá entregando. E eu não conseguia. Então, assim, aquele negócio de ficar se comparando aconteceu muito comigo. Eu ficava achando, gente, olha só, pra que eu tô fazendo isso? Tipo, as pessoas estão muito além de mim, estão muito lá na frente, estão sabendo muito, eu tô aqui ainda. Graças à tutoria que que eu entendi que eu não era pra ficar me comparando. Eu nunca fiz tutoria com o Luke, mas eu já fiz tutoria com o Brandon e ele é um amorzinho, gente, sério. Um anjo. Ele falou uma frase pra mim muito importante e é a frase que eu levo pra vida, de não só estudando, mas pra tudo. Ele falou, Manu, vive um dia de cada vez, faz uma coisa de cada vez. Você não vai conseguir abraçar o mundo, você não vai conseguir fazer tudo de uma vez. Então faz uma coisa de cada vez. E uma coisa muito importante também, muito legal, que o Miau falou pra mim na Labecom, quem não esteve na Labecom perdeu, foi muito bom. Ele falou pra mim basicamente a mesma coisa que o Luca. Ele falou, cara, se você conseguir ficar, tipo, 30 minutos por dia estudando, maravilhoso. Se você conseguir ficar mais, perfeito. O importante é você não achar que a pessoa que tá do seu lado é melhor do que você. Porque, assim, ela pode ter aprendido o conteúdo mais rápido, mas isso não significa que você não vai aprender. E isso não significa que você não nasceu pra isso. Cada um tem o seu tempo, cada um tem um limite. Então, assim, aprende a respeitar o seu limite, aprenda a olhar pra si com mais carinho. Sabe? Carinho. Você vai conseguir. Então, assim, foram 2 pessoas que me falaram coisas muito importantes. Eu sou muito grata a eles, né? O Miau ficou no dia Labecom, ele ficou conversando comigo um tempão e ele foi praticamente um psicólogo como o Brandon é pra mim. Então, assim, não se comparar é importante, apesar de ser muito difícil. É muito difícil. Porque as pessoas da minha turma são muito boas, assim, no geral. Eu falo, mano, essa galera vai, tipo, estourar muito. E não ficar achando que eu não vou estourar que nem elas é muito difícil. Gente, Manu vai estourar muito, assim como Vai estourar todos muito, vocês, tá bom? Eu espero que sim. Mas Se eu estourar um pouquinho, tá bom. Faz parte do processo. Faz parte do processo. Você falou sobre tutoria. Eu acho que é legal a gente introduzir um pouquinho o que é a tutoria para as pessoas que não conhecem. Luke, já que você é uma pessoa tutora, fique à vontade, meu querido. Quando a gente faz a primeira chamada de tutoria com uma pessoa estudante, eu sempre introduzo a chamada de uma forma muito parecida, né? Quase sempre introduzo do mesmo jeito. Agora vai ter registrado aqui como eu introduzo a chamada. Porque eu gosto muito de explicar o que a gente faz, porque é uma coisa que é muito diferente. Enfim, vários alunos trazem pra mim isso, que é diferente do que eles costumam entender na educação, assim. Da experiência que eles tiverem em outros lugares. Mas eu gosto de falar sempre o seguinte. A tutoria, ela é um espaço de escuta. Ela é um espaço para os alunos e alunas e alunos serem ouvidos, serem escutados. Então, às vezes o aluno ele tá com alguma angústia, não tá se sentindo bem, tá tendo alguma questão no curso, precisa de um apoio emocional, precisa de alguém que ajude ele a entender o que ele tá sentindo. Quase como se tivesse, tipo, um emaranhado ali, tentar entender, tipo, como a gente consegue resolver isso aqui dentro da Labenu. É aquela questão, a gente ajuda aqui dentro, a gente não é psicólogo, não tem informação pra isso. A gente ajuda vocês aqui dentro, sabe? Tentando criar pra vocês a melhor experiência possível. É isso, a gente senta lá e as demandas que tiverem, as demandas que aparecerem, a gente vai sentar e conversar com a pessoa. Então, basicamente, é isso. É um formato muito livre, né? A pessoa marca quando ela quiser, a gente tem lá o nosso calendário, o pessoal entra, senta comigo e fala, Lucas, pelo amor de Deus, tô arrancando os cabelos aqui com React. Não sei se vou conseguir, não tô dando conta. E aí, senta e fala, tá, o que tá acontecendo? Por que você tá com essa sensação? Por que você acha que você não tá dando conta? E é isso, a gente senta lá e a gente conversa. E é isso, é um espaço de acolhimento e de escuta pra pessoa, pra tornar a experiência dela aqui o melhor possível. E uma coisa muito importante é que o Luke e o Bre não sabem nada de código. Nada. Tipo, não manja o que é o React. Eles falam, né? Os estudantes falam, o React, a gente, ai meu Deus, React. Só a gente não sabe o que é React. Mesmo as pessoas tutoras não terem domínio sobre o código, esse espaço de escuta, esse espaço de acolhimento, momento humanizado, ou seja, quando você começou com o Bre,
era sobre você, sabe? A gente tava te escutando, as suas dores, o seu lado humano, né? Mesmo que não tenha nada a ver com o código, nada relacionado, faz muita diferença, como você disse. A tutoria, ela vai auxiliar muito numa questão emocional, muito numa questão de que tenha apoio, meio que apoio moral, sabe? Apoio moral. De fazer a LabNU, de aprender a programação, porque aprender a programação é algo desafiador, que exige da pessoa nesse processo de aprendizado. Inclusive, temos um Labcast sobre isso, que fala sobre a saúde mental no processo de aprendizado da programação, que se quiserem saber um pouquinho mais, recomendo. Mas que esse olhar humanizado que a tutoria oferece é um grande suporte. Você pode contar um pouquinho mais de outra experiência que você teve na tutoria pra gente, assim, pra a importância, sabe? Que não é só código no processo de aprendizado de código. Às vezes a gente nem fala sobre o curso, a gente fala sobre qualquer outra coisa da vida, assim, como é que tá o dia, como que tá a semana, o que você fez e tal. E é muito legal, porque às vezes só eu tô falando, e falo. E aí, quando eu conversei com ele, eu praticamente não falei nada sobre o curso. Eu só falei sobre tudo que tava acontecendo na minha vida. E aí ele foi ali, tipo, descobri que ele é de São Gonçalo, da onde eu sou, lá do Rio de Janeiro. E foi maravilhoso. Quer dizer, eu ainda fui com uma pessoa que conhece ali onde eu morava. Então, assim, é muito bom. Eu gosto muito, apesar de não marcar muito, às vezes o Brandon fala, olha, tem que marcar tutoria, você não tá marcando, não sei o quê. Mas quando eu faço esse acompanhamento, tipo, é um divisor de águas, assim, porque às vezes eu não falo nada sobre o curso e aí ele só fica lá, coitado, me escutando e me acolhendo. Coitado, não Coitado, nada, gente. Coitado, não é. A gente tá lá pra fazer isso, a gente tá lá pra ouvir vocês. Com quanta frequência você faz a tutoria? Eu tô fazendo uma vez por mês. Eu sei que eu deveria fazer mais, mas eu tô tentando pelo menos uma vez por mês fazer. Ah, legal. Eu considero uma boa frequência. E eu acho que é isso. É uma coisa que cada pessoa estudante pega a tutoria e faz a tutoria de uma forma muito diferente, assim. Tem gente, por exemplo, que só fala comigo quando alguma coisa aperta. Tem gente, você fez especificamente, por exemplo, com Brandon e com Ezra. Mas, às vezes, por exemplo, tem gente que faz com diferentes pessoas da tutoria, sabe? Cada hora faz com uma pessoa e gosta de, enfim, ver como diferentes pessoas trabalham de diferentes formas ali dentro. Tem gente que prefere sempre fazer com a mesma pessoa, pra ter um acompanhamento mais linear, pra pessoa sem saber como você tá. Mas eu acho que é justamente isso. Tipo, você vai marcando de acordo com como você sente que você precisa. A gente tá lá pra isso, né? Você, digamos assim, você prestando atenção no seu movimento emocional, você vem chamar a gente. Então, novamente, é uma questão também de autoconsciência e autoatenção. Bom, Manu, você contou um pouquinho aí da sua trajetória, dos desafios, dos surtos, vários cafés que você tomou aí. E eu acho que agora a gente pode dar um espaço para você dar dicas, seus maiores aprendizados, seus maiores desafios, o que você mais curtiu no curso. Então, vamos começar. O que você mais curtiu da LabNU até agora? O que eu mais curti foi esse negócio da escola invertida, sabe? Sala de aula invertida. Que a gente vai aprendendo ali na prática e não é aquele modelo tradicional. Isso, pra mim, é o mais legal, assim. E como é que quebrou? Porque provavelmente você veio de uma educação tradicional, né? Como todos nós. Como é que foi pra você essa mudança de metodologia? No início foi difícil de me adaptar, porque eu queria fazer com o professor tudo na hora e tal. Mas depois que eu entendi o meu ritmo e eu consegui entender como que funciona pra mim a sala de aula invertida, aí fluiu melhor. Então foi como eu falei, primeiro eu assisto, depois eu faço. Mas é maravilhoso também porque eu consigo acompanhar e assimilar muito melhor as coisas do que, por exemplo, no ensino médio, sabe? E qual que foi o seu maior aprendizado aqui na LabNU? Não desistir de mim e contar com as pessoas. Tipo, tanto as pessoas que trabalham na LabNU quanto os meus colegas de classe. Eles são muito importantes, todo mundo é muito importante e foi primordial para o meu aprendizado. Uma dica. Qual dica você daria para alguém que está começando a LabNU? Não tenha medo, não pense que você não é capaz, porque se eu consegui, você também consegue. E assim, só vai. Se é uma coisa que você tem vontade de fazer, mas você fica com receio, deixa o receio de lado. Vai com medo mesmo e tenta. Confia de verdade no processo, gente, porque isso é muito real. E uma dica para quem tá no meio do curso, que é você. Cara, come direito, dorme direito. Sobreviva! Isso é fundamental, é fundamental. E faça tutoria. Faça tutoria. Ainda mais agora no finalzinho do React, faça tutoria todo dia, se puder.
Manu, seu curso vai acabar daqui 6 meses. O que você almeja pra sua carreira daqui 6 meses? Eu espero estar ganhando R$ 1 milhão, tô zoando. Não, assim, eu espero estar trabalhando em algum lugar que seja um lugar colaborativo também. E eu espero conseguir ingressar nessa área de verdade, sabe? Mesmo que seja, assim, num cargo que não seja o topo do topo, assim, acho que ninguém começa do topo. Mas eu espero estar tranquila, mais tranquila do que eu tô hoje. Espero estar realmente me sentindo preparada para buscar as vagas na área de programação. Legal, vai conseguir. E conte com a gente nesse momento. Manu, muito obrigada por contar um pouquinho a sua experiência aqui na jornada da Labenu. Com certeza não foi uma experiência fácil, mas sim recheada de desafios. Mas acho que essa é a beleza de aprender a programação, aprender a lidar com desafios. Tem uma coisa, né? Esse Labecast, a gente tem meio que o objetivo de ser um manual de sobrevivência. Tem uma coisa que eu sempre falo, tem todo um jogo de expectativa ao realizar o Labenu, né? Expectativa do que vai acontecer daqui 6 meses, daqui 1 ano, expectativa do aprendizado. Pô, achava que ia ser mais fácil, achava que eu ia absorver o conteúdo na hora e essas coisas. E aí acontece muita quebra de expectativa na Labenu e a gente sabe disso, a gente espera isso. Aprender a lidar com essa quebra de expectativa, com essa frustração, ela é muito desafiadora. É um dos desafios. Além de desafiar com os códigos, tem que também aprender com esse desafio de o que passa aqui dentro, da experiência do curso e essas coisas. E aí tem uma coisa que eu sempre falo, de que aqui a Labenu, a trajetória da Labenu, é só o comecinho da sua carreira. E o comecinho da sua carreira, a gente vai cair muito, a gente vai se embananar, vai encontrar desafio de como que eu sou sendo uma pessoa desenvolvedora. É só o comecinho do comecinho do comecinho. Já não é um comecinho muito fácil. Mas aí vem aquela questão de cobrança, de expectativa. Pô, eu tenho que terminar lá, menu, sabendo de tudo. Isso não vai acontecer. Inclusive, vão ter conteúdos que você só vai entender de fato, ter compreensão de fato, 2 anos de prática profissional. Pessoas estudantes da Labenu, futuros estudantes da Labenu, você não precisa ter domínio de tudo na hora que foi apresentado o conteúdo. Tenta o básico, tenta absorver o que você consegue naquele momento, e aí, com o tempo, com o processo, isso vai vindo. Ele não vai vir na hora. Dê a possibilidade de não conseguir, de não entender. E tá tudo bem, isso não diz sobre a sua capacidade de ser ruim ou pior. Não nasci pra isso, pô. Manu falou algumas vezes isso no Labcast, com certeza na cabeça dela a todo momento. Não nasci pra isso. Sim, você nasceu pra isso, você nasceu pra programação. Acho que é uma coisa difícil das pessoas entenderem isso, mas é isso, não vai acontecer de primeira. E puxando isso que você falou, acho que tem uma coisa que é muito legal, que é isso. Às vezes vai ter esses momentos complicados, ter esses momentos duros nesse começo do processo, e que bom que eles estão acontecendo agora, porque é assim que você vai aprender. É que nem o que você falou da tentativa, assim, só depois de tentar errar, você conseguiu pensar, por exemplo, olha, eu vou começar a fazer desse jeito, vou começar a parar nesse ponto, assim. Então eu acho que os erros, eles são fundamentais, especialmente nesse primeiro momento, pra você construir como você vai ser. Como você vai estar, sabe? Então, é isso. Obviamente, quando tem erro, quando tem problemas, é extremamente frustrante. Mas também, eventualmente, a gente consegue reconhecer o valor disso, sabe? Eu acho que isso é fundamental. E o bom da Labenu é que é um espaço de aprendizado. Ou seja, se é um espaço de aprendizado, também é um espaço de erro. Então, errem, que tá tudo bem. Que bom vocês estão errando, sabe? Esse é o caminho que a gente sempre fala na tutoria, os professores, as professoras, assim, é um mantra que a Labenu tem, sabe? E confia no processo. E aí eu acho que para começar a encerrar o nosso Labecast por aqui, vamos para mais um quadro do Labecast. Manu, com quem você sentaria para tomar uma cervejinha no banco de dados? Hoje eu sentaria com meu noivo, André. Ele é muito fofo. E assim, ele é... Eu vou chorar. Mas ele é a principal pessoa que me apoia, que me incentiva, fala, não, você vai conseguir, tipo, fica de boa, vai dar tudo certo. Então, eu sentaria com ele, mas eu também sentaria num banco, numa mesa normal, assim, pra tomar um chocolate quente com irmão de Jorel e talvez também um sorvetinho de flocos. Porra, coma abacate, tá? Com abacate, bem. E você, Luke, com quem você sentaria no banco de dados? Eu sentaria com uma artista que eu gosto muito
Infelizmente, ela já tá falecida, então teria que ser um banco de dados espiritual. Uma mesa branca. Mas eu sei. existe. Mas eu aceitaria com uma artista que eu gosto muito chamada Annie Varda. É uma cineasta francesa. E eu adoro ela, acho que não só pela arte que ela faz, mas também porque ela me ensina muito como olhar pro outro todos os dias, de uma forma em que você reconhece um pedaço de você no outro e um pedaço do outro em você. Ela é maravilhosa, eu adoro os filmes dela, e é ela com quem eu sentaria no banco de dados pra tomar uma cerveja e comer uma batatinha frita, porque ela gosta muito de batata. E eu sentaria com Caio Dibs, eu acho que é assim que fala o sobrenome dele. Ele é um profissional muito antenado na educação. Trabalhar com educação, Manu, não sei se você teve a experiência de trabalhar com educação, é muito desafiador, são desafios diários. E eu gostaria de tomar uma breja com ele. Tomar uma breja com ele pra ele contar um pouquinho das experiências dele na educação. Pra eu também contar as minhas dores, minhas conquistas. Eu acho que eu tomaria uma breja com ele no banco de dados. E o Labecast, ele fica por aqui. Obrigado, Manu, por estar aqui com a gente pra bater esse papo. Foi maravilhoso. E lembrando que a gente vai continuar o papo de hoje nas redes sociais. É só buscar por @labenu_. É isso, pra você que curte tecnologia e quer saber mais sobre o mercado de trabalho nessa área, o Labecast ele vai lançar episódios toda terça-feira no YouTube, no Spotify e nas outras plataformas de áudio. É isso, se você gostou da conversa de hoje, dá seu like, deixa um comentário pra gente e até terça que vem. Muito obrigada, tchau, tchau.